Olá a todos, sou Ronaldo, do Centro Universitário Internacional Uninter, e devido a esse período de Covid-19, a Uninter nos oportunizou desenvolver esse estágio online. E eu venho aqui apresentar meu plano de aula e como seria, né, desenvolver essa aula em sala de aula, porque infelizmente a gente não tem como desenvolver dessa forma, a gente vai poder apresentar como seria. Então, eu vou apresentar para vocês, espero que cada um de vocês para contribuir, que vai valer a nota através dos likes e dos comentários, vocês podem comentar. Qualquer dúvida pode me procurar também, né? Que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês sobre o estágio. Então é isso. Então eu vou apresentar para vocês como será meu estágio. Bom, esse estágio, eu escolhi o tema, foi a cesta de frutas da Dona Maricota. E como também legumes, né, para estar desenvolvendo o lado cognitivo da criança. E nesse estágio eu vou estar trabalhando com competências da BNCC, que é muito importante salientar isso, que hoje a gente tem que estar desenvolvendo de acordo com a BNCC, né? Corpo, gesto, movimento, também os traços, sons, cores e formas também, que é muito importante desenvolver isso na criança. E como objetivo desse plano de aula, eu coloquei que é mais incentivar os hábitos alimentares, conhecer também, que é muito importante, a forma de higienizar a mãozinha das crianças quando ela for tocar no alimento, essa questão toda, explicar sobre a importância da alimentação balanceada para a criança também, porque a maioria, né, vem com mau hábitos alimentares, então a gente, para estar incutindo isso na cabecinha da criança. Então, daí eu observei também que é necessário para desenvolver essa aula também, que eu tive que observar isso muito bem, para colocar como referência alguém. E eu escolhi como referência foi o Piaget, porque ele desenvolveu esse lado das teorias cognitivas da criança, né? Então é muito importante quando a criança toca no alimento, o lado sensorial dela todo é desenvolvido, né? E também a sua aluna também, Emília Ferreira, que ela defendia muito esse desenvolvimento gradual, que o dela era gradual com esquemas de cognição, né? Então isso foi muito importante para o desenvolvimento do meu plano de aula. E como base também, a gente pode estar apresentando que eu fiz uma cesta de alimentos para estar mostrando para vocês como seria esse contato da criança com o alimento. Então eu trouxe uma melancia, que a criança pode ver o sabor, a textura toda, né? Então eu vou estar apresentando para vocês como seria a aula. Trouxe uma cesta de fruta que eu acho que não dá. Está muito grande a cesta, está aqui, uma cesta enorme de frutas, que isso aí vocês poderiam levar para a sala de aula, né? Eu poderia levar, no caso, para a sala de aula, para estar mostrando para a criança. E cada uma delas tem uma textura diferente, os legumes, uma berinjela. Cada alimento tem sua textura, seu sabor, né? Então, a gente está desenvolvendo isso com a criança. Então, no primeiro momento, o que a sequência correta que se daria seria o seguinte: a criança explorar todas as frutas, ia tirar uma por uma da cesta, fazer com que ela tocasse, que ela cheirasse, que ela tivesse esse contato direto. Então, também, depois de ter feito todo esse período, perguntar à criança o que ela sentia, se aquilo era doce, se era amargo, se era azedo, com qual letrinha de cada uma dessas frutas começava, para estar discutindo também a questão do português, né, na criança. E já no segundo momento, eu escolhi também tocar uma musiquinha, que chama Musiquinha das Frutas. Elas iam gostar muito. A musiquinha bem dinâmica, faria com que ela trabalhasse o lado de movimento da criança. Seria muito importante para estar trabalhando esse lado. E
devagar, com o tempo, você vai incutindo a criança devagar com esses temas, você vai colocando também os trabalhinhos. Tem vários trabalhinhos. Eu optei por colorir umas folhas que tem todas as frutas, os legumes que ela tá vendo no dia a dia, na cesta que ela tá tocando ali. Ela pode estar colorindo cada um desses alimentos, comparando aquilo que ela viu ali na prática com o desenho. E essa seria uma forma. E depois também poderia estar trabalhando matemática, que ela poderia estar seriando, contando cada alimento, quantas maçãs verdes, quantas maçãs vermelhas que eu trouxe ali para a cesta, quantas bananas tem. Então, cada coisa ela poderia estar seriando e contando. É muito importante para desenvolver esse lado também da criança. E depois, num quarto momento, a gente ia partir para o lado que é um pouquinho mais complexo, porque nem todas, a gente analisa, porque nem todas as famílias têm as condições, a gente tem que pensar esse lado também, mas se for numa zona rural seria mais fácil, porque teria uma diversidade enorme, né, de frutas, diferente. Então você poderia estar enviando bilhete para a família para explorar os gostos da criança. Aí cada um pedir para cada uma trazer uma frutinha. E aí você poderia estar analisando qual a textura dessa fruta, qual o peso, entende, dessa fruta, tudo. Tudo isso teria que ter muito cuidado, porque muitas vezes a criança não tem essas condições. Então você teria que analisar qual o modelo, qual a sua turma, como a sua turma é capaz de fazer esse trabalho junto com você. Então, aí você poderia mandar o bilhetinho para a criança, para estar desenvolvendo esse trabalho. E depois, como recursos, que é de muita importância também, analisar os recursos que você vai utilizar na sua sala para desenvolver a sua aula. E os recursos que eu achei muito prático, que é coisa simples, seria os lápis de cor. Você poderia levar os lápis de cor, esse material para colorir, as frutas que a gente já vai levar, que é simples, né? E cola para colagem. E é isso. E o modo de avaliar, o modelo avaliativo, eu colocaria a participação de cada um, analisando cada participação de cada aluno, porque cada um é diferente. Então você não tem como tá dando algo para ser coletado como iguais. Então sempre você tem que avaliar as diferenças do aluno, porque ninguém é igual, né? Então temos que avaliar esse lado. Então é isso. Meu modelo de plano de aula foi baseado praticamente nesses autores. Tem os autores aqui que eu fiz as referências que eu achei muito importante para desenvolver, que foi o Silveira, de Psicologia da Aprendizagem, Processo e Teorias no Contexto, e a Marqueline também, Marqueline Oliveira Gomes, da Teoria da Aprendizagem, Encontro do Pensamento Filosófico, Pedagógico e Psicológico, que eu tinha os livros aqui, que foi muito importante para o desenvolvimento dessa aula. E eu penso que todos vocês que puderem colaborar com as curtidas, comentários, tiver dúvidas também de como o que poderia também ser acrescentado, né, para essa aula, porque infelizmente a gente não tem como desenvolver essa aula em prática, porque se fosse prática seria muito mais simples, porque você estaria com contato, você teria mais tempo, né, para estar incutindo isso dentro da sua turma, e junto com o professor também que ia estar te orientando, né? Como a gente não tem esse feedback do professor, do orientador, a gente tem que basear como seria, pensar como seria essa aula. E para mim, no meu ponto de vista, essa aula teria que se desenvolver dessa forma, porque seria mais simples para a assimilação da criança. Que a criança com os contatos ia desenvolver N coisas com ela, entende? A capacidade de aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem é muito melhor quando você aplica um plano de aula simples desse, com os alimentos, coisa que ela tem contato,
tem direto sempre. Então, isso aí vai ser muito importante para o desenvolvimento dela. O desenvolvimento cognitivo da criança é muito importante. Então, essa seria uma das formas simples de estar desenvolvendo esse plano de aula. E, e como eu disse também, naquela base da teoria de Piaget, que é a base cognitiva, ela entra nessa fase de interpretação.